No início dos anos 2000, durante a era de ouro dos seriados infantis, uma dupla conquistou o público com uma química digna dos maiores duos de comédia do cinema, Drake e Josh. O show, que levava o Era nome muito dos bom, garotos, cara. estreou em Já falei aqui, a geração que acha iCarly melhor que Drake e Josh, lunáticos. Desculpa, lunáticos. Drake e Josh é umas 45 vezes melhor do que iCarly, tá ligado? Tipo, eles nem conversam, na minha opinião, um com o outro, cara. É muito melhor, assim, mas muito. em janeiro de 2004 e acompanhava a dupla interpretando meio-irmãos com personalidades totalmente diferentes. Com 4 temporadas e 2 filmes, Drake e Josh marcou a infância de muita gente. A série foi encerrada oficialmente em 2007 e todo mundo considerava essa dupla um exemplo de amizade. Mas por trás das câmeras, a história não era bem essa. Conforme os anos se passaram, muita coisa veio à tona para mostrar que Drake Bell e Josh Peck não eram tão próximos assim. E a gente nem imaginava que esse assunto daria uma discussão de quase 20 anos. Sim, porque a série acabou em 2007. E 2007 foi há quase 20 anos. Caralho, viado. Caralho, viado. Mano, tô muito velho, viado. Meu Deus do céu, cara. Que isso, mano. Que loucura. Vou deixar você absorver essa informação rapidinho. Puta que Antes da pariu, gente velho. entrar de cabeça nessa viagem no tempo, eu tenho uma dica pra te dar. A gente fala muito sobre pessoas sendo expostas aqui no canal, mas você já parou pra pensar no que precisa fazer pra proteger os seus dados de serem expostos? A melhor Ih, maneira olha o de fazer Ed. Casper significa que você pode acessar e bora continuar com a nossa história. A jornada de Drake e Josh começa lá no final dos anos 90 com a série The Nossa, Amanda a Amanda Bynes, né, mano? Pô, essa foi uma que se fudeu muito na vida, coitada, né, cara? Caralho, mano. E ela era muito pica, mano. Porra, teve uma época ali, início dos anos 2000, a mina tava em todas, velho. Meio dos anos 2000, na real, né? Porra, a mina tava em todos os filmes, todos os lugares. Porra, ela é estouradaça, mano. E aí, pô, deu merda total, coitada, né, velho? Show, da Nick, que era uma espécie de Saturday Night Live Eu infantil nunca vi com essa série várias também. Vou te sketches falar, inclusive eu acho que essa série não chegou a passar no Brasil legal. Eu acho que na nossa época, assim, não chegou a passar legal aqui na Nickelodeon daqui, não. e montagens Posso estar falando merda, né? Posso estar falando merda, claro, mas... de humor. A gente falou um pouco sobre esse programa nos vídeos de Quiet on Set. Essa é aquela série protagonizada pela Amanda Bynes, lembra? Tanto Drake como Josh deram seus primeiros passos dentro da Nickelodeon ali. E desde o The Amanda Show, a dupla já dava indícios que tinha muito potencial pra comédia. Quando essa série tava chegando ao fim, o Dan Olha aí, o filho Schneider, da puta aí. responsável por boa parte das produções da Nick, começou a ser pressionado pelo canal pra criar um novo show focado em uma nova dupla, mas que tivesse o mesmo feeling de Kenan e Kel. Foi durante Era as bom pra gravações caralho de também. um dos últimos episódios de The Amanda Show, numa cena em que o Drake e o Josh brigam por um camarão, que o Steven Mularo, um dos escritores por trás da série, chegou no Dan Schneider e disse: "Tá vendo aí? Acho que você tem a sua dupla de comédia." E 6 meses depois, Drake e Josh estava em produção e com data para estrear. Os dois atores tinham perfis diferentes, interpretavam estereótipos adolescentes diferentes. Cara, é o clássico gordo e magro, né? Desde o primeiro, gordo e magro, que era literalmente esse o nome, né? Não tem jeito, irmão. É o clássico da história da comédia, assim, o gordo e o magro, velho. Não tem jeito, mano. É o estereótipo mais clássico da história do planeta Terra, tá ligado? E de algum jeito eles fizeram mágica na tela. A série era engraçada, absurda, rápida, com E deu atuações certo, no óbvio. ponto e, claro, uma participação brilhante da Miranda Cosgrove, a Megan. Mas os Megan. personagens eram Megan! um pouco metalinguísticos. O Drake era o adolescente padrão, que tinha muito jeito com as meninas, e o Josh era o emocionado, o bobão e, frequentemente, o alvo de piadas por estar acima do peso. Isso, querendo ou não, tinha um reflexo na vida real. Enquanto Drake Bell era completamente amado pelo universo Nickelodeon, recebendo até 3 prêmios consecutivos como ator de TV favorito no Kids' Choice Awards, o Josh Peck sofreu durante anos com o estigma de ser o garoto gordinho. Era como se Nossa, os mano. Pô, pior que isso aí deve ser uma bosta do caralho, né? Pô, papo reto, mano. Isso aí deve ser uma bad federal, né, cara? Eu já fui, pô, gordão, né? Então, assim, sei que é uma bosta. Mas isso é em outra escala, né? Tipo assim, quando tu é famoso e tu é conhecido por ser o gordo, pô, viado. É foda, mano.
Deve ser uma bad do caralho. Deve ser horrível. Não à toa que ele deve ter emagrecido na força do ódio, né? Os personagens fossem tão reais quanto os atores. O Drake era o galã e o Josh era o alívio cômico gordinho. Isso começou a mudar perto da última temporada da série, porque na época o Josh começou a perder peso. Anos mais tarde, em 2022, ele revelou em entrevista ao podcast We Met at Acme que se sentia bem desconfortável com a sua aparência e chegou até a recusar convites para alguns eventos por pura insegurança. Ele não queria aparecer, ele não queria ser visto. A gente sabe que é muito difícil ser um adolescente crescendo sob o olhar público. Agora, imagina você internalizar... Sim, tipo, eu entendo como lixo hospitalar... Essa frase é sempre bizarra, né? Eu entendo como lixo hospitalar, tipo, os dois tinham estereótipos, né? O Drake era o burro e o Josh era o gordo. Só que, mano... É muito pior quando o teu estereótipo de zoação é algo visual, né? Porque tu vai pra vida real e tu continua sendo o cara gordo, tá ligado? E o Drake na vida real era só ele não ser burro. E no programa era tipo assim, o cara gordo que não pega ninguém, aí o outro era o cara bonito que pegava todas as meninas e que ele era meio burro. Mas foda-se que ele era burro, porque ele conseguia tudo que ele queria, tá ligado? E o outro cara era o gordo certinho, pá, não sei o que, a gente boa e só tomava no cu. E na vida real ele também era gordo, então, tipo, porra, não tinha o que fazer, tá ligado? É foda isso aí, devia ser uma bosta. Que você é o menos atraente da dupla. Que pra você cabe a comédia, porque não cabe o visual. Foi aí que ele começou a sua jornada de emagrecimento, contratando um personal trainer e pegando firme na dieta. O Josh chegou a admitir no podcast, abre aspas, uma grande razão pela qual eu perdi peso foi porque eu queria beijar uma garota. Não me sentia confortável saindo assim no mundo. Então ele tava lidando com muitas questões pessoais nos bastidores do show. No fim das contas, é sempre tudo com o objetivo de comer alguém, né? É assim que o mundo funciona. Essa que é a realidade. É assim e adicionando um comentário particular aqui, eu acho que quando você é adolescente, é muito difícil você não se comparar com quem tá do seu lado. E esse é o tipo de coisa que pode contribuir até com o distanciamento que aconteceu entre eles. Vale lembrar que durante a série, a dupla tava sempre nos eventos, o que alimentava essa narrativa de que os atores eram tão amigos quanto seus personagens. Agora, em pleno 2025, a gente entende a situação diferente e eles relembram essa época de um jeito diferente também. O Drake disse recentemente: diria que houve momentos em que nos dávamos muito bem e éramos próximos, e outros em que não nos dávamos bem. Não por qualquer motivo específico. Não, né? Acho que estávamos lidando com muita coisa fora da nossa relação e fora do nosso trabalho. Então, mesmo gravando a série, tinha momentos... Você, de certa forma, já esteve no lugar do Josh, né? Então você tem lugar de falar sobre isso. Cara, e é exatamente isso, e eu concordo 100%, irmão. Ah, eu queria emagrecer por saúde e não sei o que. Claro, cara, isso também. Mas evidentemente que o cara tenta emagrecer pra ficar mais bonito e comer gente. Tá ligado? Tipo assim, é o óbvio, mano. E eu cravo, eu já falei isso várias vezes aqui, mano. As pessoas olham diferente pra ti quando tu é gordo. Automaticamente. Todo tipo de olhar, entendeu? E isso é uma merda, mano. É uma merda, pô. É muito ruim, mano. Tu sente um olhar assim, tipo assim, caralho, os caras acham que eu sou um gordola nojento, tá ligado? É ruim demais, mano. É ruim demais, velho. Uma bosta do caralho, mas é a vida, né? Aparentemente aí, é isso aí. Momento em que eles eram próximos e momentos que não. Até porque, como a gente bem sabe, o Drake tava passando por uma série de questões internas também. O documentário Quiet on Set expôs isso, mas a gente ainda não chegou lá na nossa linha do tempo. Vamos continuar aqui e seguir com o que aconteceu após o término da série, mas mantenha isso na sua cabeça. Às vezes as pessoas se afastam não por causa delas, mas por causa do contexto em que elas estão inseridas. Quando a série terminou em 2007, os atores foram para caminhos diferentes. Uma coisa que é muito comum em qualquer grupo que trabalha junto por um longo período de tempo. É normal você querer expandir seus horizontes e ter novas experiências. O Drake decidiu focar na sua carreira musical e lançou 5 álbuns. Aliás, um fato curioso sobre ele é que o cantor e ator nunca conseguiu emplacar uma carreira sólida nos Estados Unidos, mas ele é uma febre no México.
vive fazendo turnê e participando Caralho. de vários programas. Fora isso, ele também participou de algumas outras produções, como o live action de Padrinhos Esse Mágicos, filme aí não tem lógica. além de emprestar sua voz para várias animações, como em Ultimate Homem-Aranha. Enquanto isso, o Josh ainda tentava se recuperar das dificuldades que ele começou a enfrentar no final da série. Em 2022, o Josh contou que, no meio de tantas críticas sobre o corpo dele e da pressão constante para se encaixar, ele acabou desenvolvendo um vício em drogas e álcool. Abre aspas. Caralho, que Passei a bad. maior parte da minha vida desejando ser comum, mas cresci com uma mãe solteira, tinha excesso de peso e era um garoto de teatro musical que não tinha nenhum status social. A comédia era o meu mecanismo de defesa natural. Tornou-se claro, uma vez perdido o peso, que eu tinha a mesma cabeça, mas agora num corpo novo. O que realmente ficou claro pra mim é que eu exagero demais nas coisas. E depois descobri as drogas e o álcool. E esse se tornou o meu próximo capítulo. Faz Eu sentido, usava né? a comida e as drogas pra anestesiar os meus sentimentos. Faz Uma vez que sentido, pô. conseguiu superar esses problemas, ele focou seu trabalho. Mano, todo respeito, essa menina aqui, a Miranda Cosgrove, ela tem que ser estudada, mano. Pô, na boa, mano, até me irrita um pouquinho assim, tá ligado? Tipo assim, quantos anos essa mina já tem, mano? E ela parece estar igual, cara. Porra, mano, como é que pode, mano? Não, deve ser, mano, deve ter mais do que 30. Mais, tipo, 30 e pouquinhos legal, assim, sei lá, 32. Porra, ela tá, pô, mano, parece que ela tem 23, sei lá, mano. Oi, desculpa incomodar, só deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que isso vai ajudar bastante, beleza? Tamo junto, desculpa, pode voltar pro vídeo, valeu. Na TV e no cinema também. Depois, ele investiu numa carreira como criador de conteúdo com um canal no YouTube, colega de Ela tem profissão, síndrome de e Ever com seu Lavigne, próprio exatamente. podcast. Em 2011, o Josh conheceu a sua futura esposa, a Paige O'Brien, e depois de 6 anos juntos, eles se casaram Olha em aí que legal. 2017. Olha aí Esse que casamento legal. marcou mais um episódio na treta Eu Drake lembro e disso. Josh. Foi aqui que todo mundo teve certeza daquilo que já estava sentindo. Drake e Josh não são amigos. Em junho de 2017, o Josh se casou com a Paige em Malibu. A cerimônia contou com a presença de vários amigos próximos e de algumas celebridades, mas Drake Bell não foi nem convidado. Na época, ele Isso. descobriu sobre o casamento na mídia e postou o seguinte: quando você não é convidado para o casamento, a mensagem é clara. As verdadeiras cores vieram à tona agora. Mensagem alta e clara. Laços oficialmente Foi panelada, cortados. mano. Sentirei sua falta, irmão. Todo mundo entendeu que eles não eram mais Caralho, próximos gatinho no e meio que do tinha nada. acontecido alguma coisa, né, vida? Individualmente, cada um comentou a situação. O Josh disse que não convidou o Drake porque eles já não tinham contato há anos, e o Drake disse em entrevista ao Entertainment Tonight que a sua reação na internet foi muito impulsiva, que ele tinha sido certo. rabugento demais e que ele deveria ter conversado diretamente com o Josh Sim. em vez Levar isso pro Twitter com certeza era uma atitude bosta, né? Não tinha essa necessidade dele ir pro Twitter mandar, tá ligado? Na frente de todo mundo, assim, né? Mas o cara devia estar na bad, né? O cara devia estar na bad. de ir pro Twitter. Alguns meses depois, ainda em 2017, os dois se encontraram no MTV Video Music Awards e, ao que tudo indica, fizeram as pazes. O Josh pegou o Drake de surpresa em um vídeo e começou a falar que tava tudo bem entre eles, que era só amor e que era pro Drake pedir pras redes sociais pararem de xingar o Josh por não ter convidado ele. É um vídeo meio estranho, porque o Josh pega o Drake numa saia justa, já filmando, Caralho. e o Drake não tem muito tempo de reação. Então não é como se eles tivessem conseguido conversar, não é como se o Drake tivesse falado sobre o que chateou ele. O Josh só colocou a câmera na cara do Drake e falou: "E aí, irmão, fala pro pessoal aqui que tá tudo bem". E parecia aí que é o Drake foda, tava né? genuinamente animado com a possibilidade de estar tudo bem. Mas enfim, passou. Depois, o Drake ainda publicou uma foto abraçado com o Josh e com a legenda: "Eu amo esse cara". Daí pra frente, parece que eles começaram a viver uma reaproximação saudável. Uma das Tem um provas podcast disso que é eles que fizeram, em né? 2019, o Josh publicou um stories com o Drake segurando seu filho de 5 meses e a legenda: "Os garotos". Mas as coisas mudaram a partir de 2020. Em agosto daquele ano, a ex-namorada do Drake fez um vídeo no TikTok acusando ele de ter sido
com ela durante o relacionamento. Na ocasião, ela também disse que ele tinha um comportamento inapropriado com menores de idade e ela tinha testemunhado isso. Pelo que eu pesquisei, eu acho que a gente não teve tantos desenvolvimentos dessa história, porque ela não foi pra justiça, ela fez um vídeo no TikTok. Inclusive, quem disse que ia pra justiça foi o Drake. Ele disse que ia procurar as medidas cabíveis e ele negou todas as acusações. Isso foi em 2020. Em 2021 veio outro baque. Ele foi detido em junho sob acusações de ter se envolvido com uma menor de idade. A garota, na época com 19 anos, disse que conhecia e conversava com o Drake e nessa que ele se declarou culpado, né? Anos. E ele não só correspondia a todas as mensagens, como também convidava ela a visitar os bastidores do seu show para que eles pudessem ficar sozinhos. Em entrevista à CNN, ela afirmou: "Isso foi uma grande parte da minha infância e, em troca, arruinou a minha vida." O Drake se defendeu dividindo o caso em 2 episódios. Ele disse que sim, trocou mensagens com uma fã, mas quando soube da idade dela, cortou contato. Essa mesma fã continuou indo nos seus shows por anos e ele, sem saber que era a mesma pessoa, continuava interagindo com a adolescente. Ele disse que nunca enviou nenhuma mensagem com conteúdo gráfico, se é que você me entende, e que os dois nunca tiveram relações. De qualquer jeito, ele confessou a culpa na justiça por ter trocado as mensagens com ela. E ele foi condenado a 2 anos de condicional e 200 horas de serviço comunitário. Ele também pediu desculpas à vítima, afirmando que não teve intenção de fazer o mal e dizendo que lamentava ter magoado ela e qualquer outra pessoa. Com essas acusações, o Josh fez questão de deixar claro que ele não tinha mais nenhuma relação com o Drake. Em entrevistas, na época, o ator compartilhou que os dois não tinham uma relação próxima e que eles não se comunicavam há um bom tempo. Depois, ele também comentou o caso para Variety, abre aspas: "Essa situação é perturbadora e infeliz. É decepcionante." Agora parecia que qualquer amizade tinha sido encerrada de vez, pelo menos até o documentário do ano passado. Cerca de 3 anos depois do seu julgamento, a presença do Drake no documentário Quiet on Set trouxe à tona um segredo guardado debaixo de 7 chaves nos bastidores da Nickelodeon. Nessa produção, o Drake contou que foi pelo treinador de diálogos da Nick, o Brian Peck, sem relação com Josh Peck, enquanto ele ainda era um menor de idade. O Brian foi julgado na época, a identidade do Drake foi mantida em sigilo e o homem foi condenado a 16 meses de prisão. Sim, 16 meses. O Drake disse no documentário, abre aspas: "Não sei explicar o que aconteceu na frente das câmeras. Por que você não pensa na pior coisa que alguém pode fazer a um indivíduo em termos de agressão?" E isso vai responder a sua pergunta. Não sei como dizer de outra forma. E não foi uma coisa de uma vez só. E ele era menor de idade, uma criança, de criança para adolescente. Como um cara que faz isso é condenado a 16 meses? É uma coisa que eu nunca vou entender. Na época do documentário, o Josh se manteve em silêncio sobre essa grande revelação, o que gerou uma certa revolta nas redes sociais. O Drake chegou a vir a público na sua conta do Instagram e pediu para os seus fãs pegarem leve com o ex-colega de elenco. Pouco tempo depois, o Josh se pronunciou: "Terminei o documentário Quiet on Set e tirei uns dias para processar. Eu entrei em contato com o Drake em particular, mas queria dar o meu apoio a todos os sobreviventes que foram corajosos o suficiente para compartilhar suas histórias de abuso emocional e físico nos sets da Nickelodeon com o mundo." A internet 16 meses se apegou à ideia de que o Josh tinha abandonado o Drake, ou que ele estava ignorando a gravidade das coisas que aconteciam na Nick, e ele continuou sendo criticado mesmo depois desse pronunciamento. O Drake precisou ir no TikTok e pedir pro público aliviar as coisas pro lado do Josh. Abre aspas: "Quero esclarecer uma coisa. Eu notei muitos comentários em alguns dos TikToks do Josh e em alguns de seus posts, e eu só quero que vocês saibam, processar isso e passar por isso é um momento realmente emocional e muito difícil. Por isso, nem tudo é divulgado ao público. Quero que vocês saibam que ele estendeu a mão pra mim." Vale lembrar que o Josh compartilhou que ele percebia que alguma coisa estava rolando na época em que eles trabalharam juntos, mas ele não sabia exatamente o que era ou até onde ia. Apesar de tudo que rolou antes,
a separação natural da vida adulta, a treta do casamento, os problemas legais do Drake, esse momento acabou reaproximando os dois. Recentemente, o Drake e o Josh participaram juntos do podcast Good Guys, que o Josh mantém com seu amigo Ben Soffer. No episódio, os atores relembraram muitas das suas experiências e falaram abertamente sobre todas as situações que ocorreram nos últimos anos, revivendo, inclusive, o período de gravação de Drake e Josh. Eles lembram que, no começo, lá quando eles entraram na Nicki, eles não se davam muito bem, mas depois foram criando um vínculo e se tornando inseparáveis. Eles passavam muito tempo juntos, eles faziam noite do pijama, mas conforme eles foram crescendo, vieram alguns problemas individuais que afetaram a dinâmica da relação. De um lado, o Josh lidava com as suas questões de saúde física e mental, enquanto do outro, o Drake vivia questões mentais. O mundo de Hollywood deve ser brutal, aspectos, pelos assédios do passado. Hoje, em fases totalmente diferentes da vida, eles olham pra trás com nostalgia. E eles dizem que entendem que se você tirar da equação todo o barulho que vinha de fora, o que vai importar no final é o que eles viveram juntos. E esse é um vínculo que eles vão ter pro resto da vida. Os dois perceberam que esses desencontros vieram muito das escolhas difíceis que cada um teve que fazer e daquele distanciamento que a vida adulta acaba trazendo mesmo. Esse é um caso bem específico, né? Essa é a conclusão que eu consigo tirar disso. 2 adolescentes crescendo de forma pública, um deles com sérios problemas de saúde mental envolvendo sua aparência, outro tentando superar uma violação sofrida na infância, ao mesmo tempo em que se comparavam um com o outro e não tinham opção a não ser serem melhores amigos. É uma dinâmica muito específica e muito... realmente, só esses dois sabem o que eles viveram. Eu sei que nem toda a amizade da infância ou da adolescência segue com a gente na vida adulta, mas nesse caso, a gente tem uma amizade que foi forjada em traumas dos dois lados e que de um jeito ou de outro continua sendo acesa com o tempo. É triste saber que os ícones da nossa infância não estavam felizes enquanto nos faziam felizes, mas faz parte. É bom pra gente lembrar que essas pessoas são seres humanos, apesar de tudo. Essa é a história de Drake e Josh até o momento. Comenta aí qual outra amizade ou namoro do passado você gostaria de ver explicado aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no Fefoverso. Vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye.